Quando chegarmos no céu, conheceremos Abraão, Isaque, Jacó, Paulo e nossos parentes? Essa pergunta sempre tem sido feita pelo povo de Deus e com maior frequência nos dias atuais. Porém, devemos ter em nossas mentes que quando um cristão parte desta vida terrena para a vida futura, o Senhor Jesus lhe dará o privilégio de conhecer os heróis do passado e de ser agregado aos seus parentes que já dormem no Senhor. Tal pensamento está presente em vários elementos doutrinários das Escrituras. Porém, devemos observar que somente o fato da pessoa chegar no céu e ter um encontro com Abraão, Isaque, Jacó, Paulo e outros personagens de ambos os testamentos não garante conhecimento imediato. Mesmo no estado intermediário, ou já revestido do corpo de imortalidade, a pessoa humana não será onisciente, isso é, capaz de saber e conhecer todas as coisas. Com respeito a familiares ou irmãos que conviveram com este ou aquele cristão aqui na terra, será possível um conhecimento imediato, sem que necessário seja uma indicação ou apresentação por Jesus ou por outro poder angelical, pois, no estado de perfeição, a pessoa que dele participa pode conhecer e ser conhecido, conforme 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 10 ao 12. Porém, com respeito a Abraão e aos demais, cremos que será necessário uma apresentação por parte do Senhor ou de outro ser, dizendo para aquele recém-chegado: estes são Abraão, Isaque e Jacó. Jesus, durante a sua vida terrena, foi sempre um alvo fácil de ser identificado. Contudo, quando ressuscitou dentre os mortos, em suas várias aparições, não foi identificado de imediato pelos seus discípulos. Jesus não perdeu sua individualidade e aspecto de configuração, mas, no estado de perfeição, são modificados alguns aspectos de fraqueza e limitação. Contudo, no que diz respeito à alma e ao espírito, não haverá mudança de aparência, pois eles sempre serão aquilo que sempre foram. E aí temos a base no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 30 ao 33, e capítulo 16, versículo 23. No tocante ao ajuntamento do cristão com seus familiares quando chegar no céu, entendemos o seguinte: em certas passagens das Escrituras se diz que o crente dormiu no Senhor, o que poderia sugerir um estado de inconsciência até a sua ressurreição por ocasião do arrebatamento. Mas, se a palavra dormir neste contexto fosse traduzida apenas por repouso, significa que dormir no Senhor quer dizer repousar em Cristo, expressão esta que encontra ressonância em todo aquele que aceita Jesus. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Hebreus 4:3. Portanto, repousar em Cristo não infere um estado de inconsciência, e sim de consciência e descanso em Cristo, o que contextuaria
com outros textos que confirmam a tese e argumento principal. Os cristãos que foram vistos no céu demonstravam ali um verdadeiro estado de consciência. Abraão, por exemplo, falou para o rico e lembrou a ele a boa vida que desfrutara e que na terra tinha Moisés e os profetas pregando o arrependimento. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 25 ao 31. As almas que foram vistas debaixo do altar em Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11, também são descritas num verdadeiro estado de consciência. Elas oram pedindo vingança contra aqueles que as martirizaram na terra. A frase usualmente usada na Bíblia para um parente que partia para a eternidade é: e foi congregado ao seu povo. Gênesis capítulo 25, versículo 8. Ela pode ter um sentido duplo, trazendo em si um sentido tanto terreno como celestial. Por exemplo, o salmista Davi, quando foi arguido no tocante a seu filho, disse: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Livro do profeta Samuel, segundo livro, capítulo 12, do versículo 22 ao 23. A frase dita por Davi, eu irei a ela, infere no pensamento tanto antigo quanto moderno que, quando um cristão chegar no céu, é agregado aos seus entes queridos que ali já se encontra. O evangelista Moody, na hora da sua morte, disse: eis que vejo o céu aberto e contemplo as crianças. Quais as crianças que o evangelista estava se referindo? Ele se referia a 2 dos seus netos que tinham partido. Ninguém no céu perderá sua individualidade e estado de configuração, mas a possibilidade de conhecer e ser conhecido lhe será concedida, ainda que num estado de perfeição e glória.